Guerreiros e guerreiras, esta é a aula de número 2 dos crimes contra a dignidade sexual. Fica ligado que vai ser show, artigos 218 a 234. Força e honra, guerreiros! Iniciando a nossa segunda aula dos crimes contra a dignidade sexual, dando continuidade, então, dos artigos 218, que nós paramos na aula anterior, até o artigo 234-C. Você vai ver agora. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se imediatamente, ative as notificações para ficar por dentro das principais novidades de concursos da área de carreira policial, guardas municipais, polícias militares e polícias civis. Ative as notificações também para receber em primeira mão todo o conteúdo gravado exclusivamente de concurseiro para concurseiro em linguagem acessível e direto ao ponto. Se o seu problema é dificuldade nos estudos, é só mandar um WhatsApp para o número que aparece na tela e eu posso te ajudar de alguma forma. Basta que você entre em contato e nós conversamos, porque eu posso te dar um auxílio profissional. Se você acompanhou a última aula, então nós paramos no artigo 218 e daremos sequência hoje no capítulo 3, onde uma série de artigos revogados que vão do artigo 219 até artigo 222. Já no capítulo 4, as disposições gerais, também temos o artigo 223 e 224 revogados desde 2009. E já o artigo 225 nos traz a ação penal e nos diz que nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2, os capítulos que nós estudamos anteriormente, deste título procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Óbvio que haverá uma exceção aqui. Então, no parágrafo único, diz que procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. O que significa que se a pessoa for menor de 18 anos ou vulnerável, estiver enquadrada nestes fatores, a ação penal acontecerá de qualquer forma, independente da vontade da vítima. Já, do contrário, quando a vítima for maior de 18 anos e capaz, no caso, somente a partir da representação, ou seja, através do oferecimento da denúncia, mediante a participação da vítima. Temos no artigo 226 uma cláusula de aumento de pena, e no caso se refere que a pena é aumentada da quarta parte se o crime é cometido com um concurso de 2 ou mais pessoas. Então você divide a pena por quarto e aumenta um pedaço. É simples assim a conta. Da metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela. Então, você pega, divide a pena pela metade e soma para que você tenha o resultado final. Já o capítulo 5 nos traz o lenocínio, tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. O artigo 227, mediação para servir a lascívia de outrem. Lembrando que outrem é outra pessoa. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Induzir é o verbo, então temos como pena a reclusão de 1 a 3 anos. Se a vítima é maior de 14 e menor de 18, ou se o agente é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor, curador ou pessoa quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento e de guarda. Neste caso, a reclusão passa a ser de 2 a 5 anos. Então você tem uma pena natural de 1 a 3 anos na mediação para servir a lascívia de outra pessoa e você tem um aumento de pena para 2 a 5 anos dentro destes fatores em que a vítima é maior de 14 e menor de 18, é importante lembrar desse fato, e o seu agente, a pessoa que comete o fato, é ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa que esteja confiada para fins de educação. E se o crime é cometido com emprego, grave ameaça ou fraude, a reclusão passa então a ser de 2 a 8 anos, além de pena correspondente à violência que será tratada de forma separada.
Se o crime é cometido com fim de lucro, também aplica-se a multa. Então você percebe que é um artigo muito simples de se compreender. Já no artigo 228, nós temos o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, que diz o verbo induzir ou atrair. Esses são os verbos do artigo 228. Alguém, ou seja, qualquer pessoa, a prostituição ou outra forma de exploração sexual. Também facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Então, tanto faz se você vai induzir ou atrair para que a pessoa se prostitua, ou se você vai facilitar, impedir ou dificultar que ela abandone. Facilitar o acesso, impedir ou dificultar o abandono. Lembrando que a prostituição em si não é crime. Neste caso, estamos falando de favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração. Temos como pena a reclusão de 2 a 5 anos, além da multa. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, então a pena aumenta para a reclusão de 3 a 8 anos. De 2 a 5 passa de 3 a 8. Então, você nota que sempre que houver algum tipo de laço familiar, algum tipo de ascendência ou no caso que a pessoa tenha responsabilidade sobre a vítima, há aumento de pena. Se o crime é cometido com emprego de violência ou grave ameaça ou fraude, também aumenta a reclusão de 4 a 10 anos, além de a pena correspondente à violência. Temos agora em seguida o artigo 229, manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente, reclusão de 2 a 5 anos. Então você nota que novamente a prostituição não é crime, a pessoa se prostituir em si não é crime, mas manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento aonde ocorra exploração sexual, não basta também que a pessoa alegue, pois eu não obtenho lucro, as pessoas aqui se prostituem porque querem, não importa. Isso configura o artigo 229, basta que ela mantenha o local onde se pratique esse tipo de ato. Temos também o rufianismo, do artigo 230, que é tirar proveito da prostituição alheia. Então, é aquele fato que famosamente é conhecido como o cafetão, o cafetanismo, que no caso é participar diretamente dos seus lucros ou fazendo sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Neste caso, temos a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14, não é menor de 14, é menor de 18 e maior de 14. Ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor, empregador da vítima, ou por quem assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado e proteção, novamente um agravante, passa a ser então reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então você nota que sempre que houver responsabilidade, haverá agravantes. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio, então parece que é muita coisa para decorar, mas você nota que sempre que houver grau de parentesco ou responsabilidade, agravante de pena. Sempre que houver, no caso, outro tipo de cometimento de violência, novo aumento de pena. Nesse caso, a pena passa então de 3 a 6 anos, além da multa. Aliás, de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. A violência sempre é tratada de forma separada. Temos então agora o tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual, que é o artigo 231. Promover ou facilitar a entrada no território nacional de alguém que nele venha exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual ou a saída de alguém que vá exercê-lo no estrangeiro. Você tem, então, como promover ou facilitar a entrada, ou seja, acesso ao território nacional, de alguém que venha nele exercer a prostituição. A pena é reclusão de 3 a 8 anos para o fato. Também incorre na mesma pena aquela pessoa que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa traficada, assim como tendo conhecimento da condição, transportar, transferi-la ou alojá-la. Então, se você apenas agencia, alicia, ou se você vai só transportar ou alojar, vai corresponder ao artigo 231, da mesma forma. Temos aqui as questões de aumento de pena, se a vítima é menor de 18. A vítima, por enfermidade, deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, e se o agente também, novamente, é ascendente, padrasto, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador, ou se assumiu por lei ou outra forma obrigação do cuidado de proteção ou vigilância, e também se há emprego
de violência, grave ameaça ou fraude. E se o crime for cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. O artigo 231-A nos traz o tráfico interno de pessoas para fins de exploração. Você nota que aquele era o tráfico internacional de um país para outro e este é o tráfico dentro da nação. Promover ou facilitar o deslocamento, então veja os verbos promover ou facilitar, de alguém dentro do território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Nos traz a pena de reclusão de 2 a 6 anos. E também incorre na mesma pena aquele que agencia, alicia, vende ou compra a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento desta condição, transporta, transfere ou aloja, da mesma forma que o artigo 231. A pena é aumentada da metade se a vítima for menor de 18 e se a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tiver necessário discernimento para a prática do ato. Novamente, se o agente é ascendente, padrasto, madrasto e todos aqueles outros fatores que nós já vimos das outras formas, e nessa vez nós temos apenas um aumento da metade da pena. Também se há emprego de violência, grave ameaça e se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica. Já o artigo 232 foi revogado desde 2009 e no artigo 233, que já engloba o capítulo 6º do ultraje público ao pudor, mas está dentro dos crimes contra a dignidade sexual, temos o ato obsceno, que é praticar o ato obsceno em lugar público, o artigo 233, ou aberto ou exposto ao público. Não basta que seja público. Se você estiver na janela, por exemplo, você está cometendo ato obsceno, não importa que esteja dentro da sua residência. Escrito ou objeto obsceno. Lembrando, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, certo? Escrito ou objeto obsceno do artigo 234, que é fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, de distribuição e de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. A pena, neste caso, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E incorre na mesma pena quem vende, distribui ou expõe à venda ao público com qualquer dos objetos referidos no artigo, realiza em local público ou acessível ao público, se for acesso livre também, incorre neste crime do artigo 234, representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Ou também, se a pessoa realiza em local público ou acessível ao público ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Tudo isso engloba o artigo 234, que é escrito ou objeto obsceno. Já dando sequência nos artigos que pertencem aos crimes contra a dignidade sexual, nós temos aqui algo que diz referente às disposições gerais. Nós temos aqui no artigo 234-A, que apenas nos explica que nos crimes previstos neste título, no caso do título dos crimes contra a dignidade sexual, a pena é aumentada, sempre que da metade do crime que resultar em gravidez, e de 1/6 até metade se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível ou de que se sabe que deveria ser portador. Então, se a pessoa, como agente do crime, sabe que é portador de um vírus, no caso sexualmente transmissível, ele já terá esse aumento de pena, ainda que não transmita. Já no artigo 234-B, os processos, refere-se aos processos em que se apuram crimes definidos neste título, correrão em segredo de justiça. Então, não entra naquela livre acesso de comum conhecimento do povo. Fica em segredo de justiça. Então, assim, encerramos todos os artigos pertencentes aos crimes contra a dignidade sexual, que vão do artigo 213, iniciando pelo estupro, e encerrando no artigo 234-B. Para que você faça um bom estudo, é necessário também, além de ver esta aula, de fazer as anotações, que você faça a leitura do texto de lei. Se você ficar com alguma dúvida referente a termos jurídicos constantes dos artigos, ou se não ficou claro a explicação exata da interpretação de qualquer um dos artigos, pode deixar aqui nos comentários que, sem problema algum, eu respondo para você. Se você precisa, neste momento, de um acompanhamento nos estudos, manda o WhatsApp para o número que está aí na tela, que eu posso te ajudar, posso te orientar, posso te conduzir até a sua aprovação.
para que você seja aprovado mais rápido e você possa fazer um plano de estudos vencedor. É um acompanhamento profissional que tem um pequeno valor de contribuição, mas que pode fazer toda a diferença na sua vida de estudante e de concurseiro. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com todos que prestam concursos para a área de carreiras policiais, guardas municipais, polícias civis e polícias militares, e força, guerreiros, sempre firmes nos estudos, jamais desistam dos seus sonhos, sigam firmes, façam seus estudos com a forma correta, fazendo revisões, fazendo anotações, tendo um estudo ativo, que é fazer sempre alguma atividade escrita, ou seja, um mapa mental, seja ele um resumo, durante os seus estudos, para que você tenha maior eficiência no seu aprendizado e para que assim você seja aprovado muito mais rápido e esteja à frente da sua concorrência. Força, guerreiros!